funções, ou de dons, ou de habilidades que recebeu, mas a maneira pela qual nós nos comportamos diante daquilo que Deus nos colocou para fazermos. Quando a gente pensa na nossa vida como crentes e como servos de Deus, nessa espera da volta de Cristo, nós temos que estar atentos, não àquilo que o Senhor deu a outros, mas àquilo que o Senhor nos deu a nós para fazermos. E o Senhor distribuiu diante da igreja ou na igreja diversas funções, segundo lhe apraz, diz o apóstolo Paulo, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Portanto, eu insisto que a grande significância de todo o texto tem a ver com a maneira pela qual nós agimos. Mas aí vem uma pergunta: por que o servo, ou o terceiro servo, falhou? Os outros dois primeiros, o texto é claro dizer que eles trabalharam, eles se empenharam e exerceram aquilo que esperava deles. O terceiro servo, portanto, falhou. E o texto nos diz algumas características, algumas razões por que isso de fato aconteceu. Versículo 24 nos mostra algumas questões. Diz assim: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui a gente percebe três razões bem fáceis e claras pelas quais o servo falhou, e com certeza também são razões porque muitos que frequentam igrejas têm errado e falhado. Primeira questão, nós encontramos no verso 24: chegando por fim o que recebeu um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. É claro, e podemos deduzir claramente isso no texto, de que o servo não conhecia o Senhor. Ele não sabia o Senhor que ele servia, e ele então deduziu e trouxe à sua mente uma característica de um Senhor completamente mau, ruim. O texto diz, e ele descreve que esse Senhor é tão ruim que na verdade ele ajunta de onde não espalhastes. Ele consegue colher de um lugar que ele não plantou. A perspectiva que esse servo tinha do seu Senhor era uma perspectiva completamente equivocada. Quando o Senhor chega, no verso 26, fala assim: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? A pergunta que o Senhor faz aqui pressupõe claramente de que o servo tinha um julgamento equivocado do seu Senhor. Os outros dois servos entenderam quem era o seu Senhor, entenderam a sua missão, compreenderam pelo qual foi chamado, qual era a responsabilidade que eles tinham ao receber aquele dinheiro, aqueles talentos do seu Senhor. Eles entendiam que tinha que trabalhar. O servo não conhecia, e naturalmente a falta de conhecimento do Senhor, desse seu Senhor, fez com que ele então tivesse uma segunda atitude. O texto diz, no verso 25, receoso, receio. A segunda característica natural, que é decorrente do primeiro aspecto, é o medo, o pavor. Esse servo não conhecia o seu Senhor, ou pelo menos a ideia que ele tinha do seu Senhor era uma ideia completamente equivocada. Sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. A tendência natural de quando a gente não conhece o Senhor que a gente serve é ter medo, é ter receio. E isso que aconteceu com esse servo, por ter uma visão completamente equivocada do seu Senhor, o pavor, o medo, o receio tomou conta do seu coração e ele desistiu de fazer as suas funções ou as suas responsabilidades, ou pegar o dinheiro do seu Senhor e investir naquele contexto, de acordo com aquele contexto, de fazer o risco necessário para que aquele dinheiro pudesse produzir. E aí então, a consequência natural do medo se encontra no final do versículo 25, porque fala assim:
escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Percebe, irmãos, de que é uma consequência natural que Cristo está dizendo que aquele servo trazia. Ele não conhecia o seu Senhor, e a falta de conhecimento gerou medo, gerou pavor. E o medo e o pavor geram uma terceira consequência, que foi exatamente o que o servo fez. Ele diz: escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Portanto, a negligência é fruto e consequência final do medo de não sabermos quem é o Senhor. E aí então o texto encerra dizendo que o Senhor pune aquele servo de maneira severa. O texto diz que devia tirar dele o talento e dar para quem tinha 10. O texto diz que esse servo era um servo mau, negligente. Aí o texto então diz que é um servo inútil, não sai para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós podemos deduzir dessa parábola, à luz de toda a Escritura, que estamos referindo de alguém que não passou por uma experiência de conversão, naturalmente, alguém convertido, mas alguém que frequenta a igreja, alguém que convive, mas que não experimentou de um encontro pessoal com o Evangelho da cruz, que não entendeu exatamente o seu chamado. Daí então é preciso que o nosso coração seja levado e desafiado a entender. Na semana passada, quando eu tratava da parábola das 10 virgens, eu afirmei que a parábola era escrita para convencer o coração das prudentes, para que as prudentes pudessem entender, ou melhor, para que os crentes que são prudentes possam entender o seu chamado. Daí, da mesma forma, eu digo que essa parábola é escrita não para o servo negligente, mas para os servos que são crentes, para que possam entender o seu chamado. Pois naturalmente o servo, esse terceiro servo, que são esse tipo de pessoa que não tem um encontro pessoal com o Senhor, ele não se dobra, ele não se convence. Daí então, o que o texto descreve claramente, que ele falha porque não conhecia o Senhor, ele falha porque a falta de conhecimento gerou medo, e o medo gerou negligência. Então pressupõe essa parábola escrita para desafiar os crentes, para desafiar os servos de Deus, enquanto esperam a volta do Senhor, para que ajam de forma distinta. Portanto, cabe àqueles que amam o Senhor, que caminhem diariamente com Ele, para conhecê-lo, para saber quem Ele é, para entender a sua bondade, para entender a sua verdade, para conhecer o seu amor profundo. Ele é gracioso, bondoso, controla todas as coisas e sabe de todas as coisas. E é natural, queridos, que quando nós caminhamos com o Senhor, quando colocamos a mão no arado, quando compreendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, essa consciência de quem Ele é, tira de nós o medo, tira de nós o pavor de caminharmos e servi-lo com diligência. E a consequência natural é que a gente compreenda de que enquanto esperamos a volta do Senhor, nós fomos chamados para o serviço, fomos chamados para o trabalho. E quem conhece o Senhor não tem medo, quem conhece o Senhor não negligencia a sua vocação, não negligencia o seu chamado e serve ao Senhor. Portanto, ela é de fato uma parábola que nos desafia a pensarmos na nossa responsabilidade, no nosso chamado diante do Senhor. O Senhor, Ele foi assunto aos céus e nós aguardamos o seu retorno. Esse capítulo 25, como eu disse, que está dentro do capítulo 24, nos desafia a entender que os sinais estão postos e talvez não há dúvida de aquilo que está acontecendo agora seja uma lembrança de Deus em favor do seu povo, de que seu povo acorde, de que os sinais estão aí, diante de nós. Não acha que o que está acontecendo é uma coisa aleatória, sem sentido. O que está acontecendo sim tem a ver com o decreto de Deus, com a mão poderosa de Deus para advertir os servos do Senhor, de que é tempo de acordar, de que é tempo de despertar do sono. E diante da parábola dos talentos, entender de que enquanto esperamos o Senhor, não podemos
Não podemos ser servos que temem, mas sim servos que conhecem a Cristo, que amam a Cristo, que conhecem a Cristo, que é pautados pelo Evangelho de Cristo e que exercem a função, os dons, os ministérios que o Senhor tem nos dado. Não é fácil, não é simples, mas este não é, sem sombra de dúvida, o nosso grande chamado. Portanto, o meu desejo sincero, e o meu desejo é que você entenda e compreenda de que o Senhor nos chamou para o serviço e para o trabalho. O Senhor capacitou todos os crentes. O Senhor Deus deu habilidades para todos. É claro, como eu disse, o talentos aqui se refere a uma soma de dinheiro, uma função específica. Mas entenda o talento como o seu ministério, entenda o talento como sendo os dons que você recebeu, como as responsabilidades que você tem diante do Senhor. Enquanto você espera, trabalhe com diligência, trabalhe com amor. E esse trabalho, ele é movido pelo conhecimento do Senhor. Caminhe diariamente como discípulo de Cristo. Caminhe através da Escritura e da Palavra. E nesses dias tão difíceis e tenebrosos que vivemos, conheça mais a Cristo. E esse conhecimento de Cristo vai te dar coragem para você exercer as funções e o trabalho que Ele colocou diante de você. Vamos orar ao Senhor e vamos encerrar esse culto. Senhor, em nome de Jesus, nós, nessa hora, nos achegamos à Tua presença. Gratos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade sobre nós. Obrigado pela Tua palavra que nos desafia a entendermos, ó Deus, que enquanto esperamos o retorno do Rei, nós fomos chamados para o serviço. Essa palavra, ó Deus, é escrita para o crente, pois o servo mau nunca vai ouvir, mas o crente sim ouve, e ele entende de que é exatamente para ele que esse texto é escrito, para despertar o seu coração, a que ele conheça a Cristo, e que esse conhecimento leve a ter ousadia para o serviço, que esse conhecimento o leve a trabalhar diante daquilo que o Senhor tem colocado diante dele. Portanto, nos ajude. Abençoe, Deus, a igreja presbiteriana do Novo Horizonte, e nesse momento, onde quer que ela esteja, espalhada pelas inúmeras casas que se reúnem nesse momento, que a Tua graça esteja com cada irmão, gerando no coração de cada irmão o desejo profundo de caminhar mais e mais com Jesus. Os desperta nesses dias que vivemos, para entender que os sinais estão sendo colocados diante de nós, para que o nosso coração seja despertado, para que nós acordemos diante dessas realidades todas, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor de fato nos abençoe, a entender que enquanto esperamos, devemos trabalhar para o Senhor, com alegria, para o louvor, para a glória do Senhor. Assim nós oramos ao Pai, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, e que você aguarde as novas instruções. E no domingo nós teremos de manhã e à noite as transmissões ao vivo, tá certo? Da escola dominical e do culto à noite. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme. E fique atento às orientações, fique em casa, cuide da sua saúde e da saúde de toda a comunidade. Lembrando que como crentes somos responsáveis por nós e pelos outros. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Amém.